Ô, Rufi, você vai lutar em Paris, né? Contra um dos principais nomes franceses da atualidade. Como tá a expectativa para subir no octógono em um evento desse porte? Pô, expectativa muito boa, muito feliz de fazer parte desse momento aqui, de ser um dos lutadores, né? Pô, é o sonho de tantos lutadores estar aqui e eu estar aqui hoje, eu me sinto muito abençoado por Deus, assim, muito feliz mesmo, né? Não só eu, mas o Caio também vai estar lutando, né? Então, pô, o Caio vai estar fazendo a luta principal, eu faço o Come Event, então, pô, é muito especial. Não tenho nem palavras para descrever o quanto que eu estou feliz e grato a Deus por tudo isso. E assim, sua caminhada, sua trajetória no UFC começou de uma maneira muito marcante, né? Você teve até. Teve performance na noite e tudo mais. Como que você avalia esse seu início na organização, né? Um início quase que perfeito aí. E qual que é o segredo também para se manter focado em relação a isso, né? Porque é claro que isso sempre vai te dando uma moral a mais, mas é importante também não se desviar do foco. Então, como que você avalia esse momento? Cara, realmente foi tudo muito rápido, né? Como aconteceu na minha vida, é que a galera não sabe de uma vírgula, né? Mas para mim é ainda mais impactante. Eu, pô, há pouco mais de um ano eu queria tirar minha própria vida, tava planejando fazer isso pô, do nada eu conheci a Jesus, conheci a Deus e poucos dias depois a minha própria esposa também me seguiu nessa caminhada, foi curada da doença, né, que não podia ser mãe. Deus nos deu dois filhos em um ano. Logo depois entrei no UFC, a minha estreia foi apontada como a melhor estreia de todos os tempos. E aí foram coisas incríveis acontecendo. Então, na real, é uma coisa que não dá nem para explicar, não foi um caminho natural, foi algo realmente que teve a mão de Deus em tudo isso, né? Então, sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo e dou realmente 100% mérito a Deus por tudo isso. As pessoas às vezes não concordam, falam, mas pô, mas você se dedicou e tal. Eu falei, mano, vocês não sabem de nada, velho. Várias vezes eu quis parar, como eu quis eu mesmo tirar minha própria vida. Então, pô, se fosse por mim mesmo, eu não estaria fazendo mais isso aqui, né, que seria lutar. Então, tô muito contente, cara, com tudo e surpreso, né? Muito surpreso, assim, com tudo que Deus tem feito e a maneira como eu tenho olhado para tudo isso. Eu acho que teve muitas pessoas à minha volta que me ajudam a olhar para tudo isso de maneira focada, que eu possa olhar realmente para aquilo que tem valor, né? Porque muitas das vezes a fama acaba aqui te tirando do foco, né? Mas, pô, eu percebo um cuidado de Deus até nessa área, me dando bastante instrução e me colocando sempre no caminho certo. Quando você abriu o jogo sobre essa questão de saúde mental, você revelou que muitas pessoas vieram até você, né, e falaram que viram no seu depoimento é, realmente uma fala impactante na vida delas, que mudou até pensamento sobre, né, a realidade que elas viveram. O que que você sentiu depois daquilo? O que mais te impactou depois de você trazer essa questão da sua saúde mental e agora tá num grande evento e realmente em prospecção para ser um dos grandes da história do UFC? Cara, eu vejo em tudo isso, em tudo que me aconteceu, desde, né, o meu caso, eu ter recuperado e depois que eu conheci a Deus, toda essa transformação acontecendo na minha vida, eu vi que o que mais me impressionou e me deixou contente, cara, foi que não parou em mim, né? Eu recebo centenas de milhares de mensagens de pessoas falando que não vai tirar mais a própria vida, que, pô, realmente, cara, eu não vou mais. Você mudou minha vida, você me ajudou, e aí, pô, eu explico que é um projeto de Deus para com as pessoas, né? E quando você vai dando oportunidade ali, coisas incríveis vão acontecendo, como na minha. Mas, pô, isso assim, quebra tudo, todas as barreiras. Pô, eu não sei se você tem o conhecimento, mas entre uma ou duas pessoas tiram a própria vida por minuto, velho. Então, tipo,
é muita gente, cara. Imagina você, com uma palavra, você poder ajudar algumas pessoas a não fazer isso, né? E essa pessoa vai se sentir se incentivada a fazer a mesma coisa. Quem não tem aqui um amigo ou um amigo do amigo que tirou a vida, entende? E ou algum caso de família, enfim, né? Então, assim, é uma mensagem que, pô, tem mudado muitas vidas e hoje é o meu maior propósito, é falar sobre isso, falar sobre Deus e que realmente Jesus ele é capaz de transformar a vida das pessoas. Agora há pouco a gente estava conversando com o Caio, né? Logo antes de conversar com você, a gente estava falando Uhum. com o Caio aqui também. E a gente perguntou para ele, falou sobre quem são os maiores parceiros dele. Ele citou você, o Jean, o Carlos. E então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância desses caras na sua vida, né? Desses laços que vocês criaram como companheiros de treino, como amigos hoje. Qual que é a importância deles para você enfim, como é o dia a dia de vocês ali? Cara, eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado por ter esses caras do meu lado aí. Eu aprendo com todos eles. O Caio, mano, não dá nem pra comentar aqui quantas já me ajudou, me incentivou, me melhorou como atleta, como amigo, como pessoa. Meu irmão, um cara que me inspira muito como lutador, e o Jean, super inteligente como lutador, incrível assim em todas as áreas, um cara que eu amo demais. Então, pô, tá entre eles, cara, pra mim é uma bênção, sabe? Pô, fazer parte desse momento da equipe, né? A equipe tá tendo um sucesso muito grande. Deu uma pequena Deu, instabilidade na deu um Opa, voltou? internet. cortezinho aí, acho que é a internet. Então, eu vou repetir a resposta, beleza? Show. Não, show. Esse Vê se, tá. vê se melhorou agora. Tá melhor? Melhorou, melhorou, melhorou. Pô, melhorou? Sim, sim. Então, pô, é um privilégio estar com eles. Os caras me inspiram muito, desde o Jean ao Caio, desde o Caio ao Jean. Mano, o Prates nem se fala. Então, pô, eu sou muito privilegiado, eu costumo dizer, de estar perto de pessoas como eles, né? E fazendo parte também desse momento, né? Ser um entre eles ali, os caras estão fazendo muito sucesso e representando o nosso país aí, o mundo. E, pô, sou muito grato por ter pessoas do meu lado que me inspiram, né? Não precisar ir viajar o mundo e buscar pessoas ali para me inspirar. Eu olho só olhar para o meu lado ali, eu já me sinto inspirado pelos meus irmãos. E vamos embora. Deus quiser no futuro aí, 4 campeões do UFC. Legal demais. E o Ruf, você teve no seu último, né, na sua última vitória, um nocaute muito impressionante contra o King Green, com chute giratório que viralizou no mundo. O que passa na sua cabeça ali no octógono, nesse momento, assim, um pouco antes do nocaute e depois, né, de conseguir o nocaute, que você percebeu que entrou e você ganhou a luta? Ah, quando ele chegou perto da grade, ali eu pensei, pô, agora é a hora de eu fazer aquele chute. Me veio muito forte essa vontade de fazer esse pensamento. E aí, quando eu fiz, que eu vi que o cara caiu, eu agradeci a Deus na mesma hora ali. Falei, Deus, obrigado por mais uma vez ter conseguido, e ainda mais assim. Foi exatamente isso que passou na minha cabeça enquanto ele estava deitado na minha frente. Falei, Deus, obrigado. Obrigado por ter conseguido fazer mais uma grande performance e mais um grande nocaute. E Ruf, você vai enfrentar agora o Benoit Saint-Denis, né? E que ele vem de uma vitória legal agora, ele vai lutar em casa. Então, assim, ele tem esses pontos fortes da boa fase e tudo mais, mas onde você acredita que você pode explorar esses pontos dele, esses pontos fortes e os pontos fracos também, e como que você pode lidar com essa luta para poder sair de lá com um resultado legal na casa dele, né? Cara, o Benoit Denise é um cara muito explosivo,
um cara que tem um padrão de luta, ele gosta de fazer guerra com todos os adversários, bota muita força, principalmente quando toma golpe, gosta de agarrar os adversários. E por outro lado, você tem um cara que gosta da luta em si, curte, é mais calculista, um cara que gosta de fazer planos para chegar ao fim da luta, não desperdiça muitos movimentos e golpes. E vai ser um confronto de estilo, né? O cara que tromba e o outro cara que é mais calculista ali e que vença o melhor, né? Eu vou estar subindo lá para dar o meu melhor, né? E eu tenho certeza que, pô, se essa for a vontade de Deus, eu vou trazer mais uma grande vitória. Preparei muitas coisas boas aí para essa luta e tô animado para ver como é que vai desenrolar. E a gente estava falando exatamente com o Caio sobre isso também, né? Vai ter uma questão da pressão dele lutando em casa, né? Torcida, vaias, né? Uma certa pressão. Você gosta disso? Como você lida com isso? Cara, quando eu tô ali lutando, eu não dou muito ouvido pra nada assim. Eu fico muito no meu momento presente ali, fico muito focado ali na missão e, pô, tô animado pra ver como é que vai ser. Eu não tenho ainda as respostas, mas eu acredito que eu tenho as respostas para as perguntas que vão ser feitas para mim ali durante a luta. Tô muito focado nisso e só penso nisso ali quando eu estiver entrando. É, quando o cara me apoia e me elogia, bate palma pra mim e me vaia, não faz muita diferença pra mim. A torcida é legal quando joga você pra cima ali e tal, mas eu confesso que até hoje eu nunca ouvi assim, nunca me estimulou assim pra eu fazer alguma coisa e tal. Até hoje não. Eu vou lá e penso no meu plano e boto ele em prática. Legal, legal demais. Maurício, uma vitória pode te colocar aí numa situação mais legal, no ranking e tudo mais. Como que você avalia esse seu momento atual para, quem sabe, chegar um dia na disputa ali por cinturão, né? Como que você acha que essa luta pode ser como uma catapulta para você ser impulsionado de fato para estar ali já concretizado entre os 10 melhores da categoria quem sabe ter futuramente uma luta aí pelo cinturão. Cara, o UFC me colocou agora como top 15 do UFC. E fiquei muito, muito feliz com isso. Eu já esperava ter entrado no ranking quando eu lutei contra o Green, né? Porque ele era top 12 e aí eu fui, nocauteei ele daquela maneira. Os fãs até não aceitaram não ter entrado, mas o UFC logo após me deu a oportunidade de lutar contra o top 6 do UFC, que era o Matheus Ganruf, por motivos que eu nem posso compartilhar aqui, eu acabei que não aceitando a luta, mas também faltava 6 dias para a luta. O Prats, o Jean ia lutar naquele final de semana, não ia ter minha equipe. Mas, enfim, eu acho que hoje você tem uma boa. Falando sobre isso, porque se você tem uma boa performance ali no UFC, eles te dão grandes oportunidades. Alô, voltou? Tudo Aí, boa. certo. O UFC te dá grande oportunidade se você tem boas performances. Então é nisso que eu me apego. O ranking do UFC não faz muito sentido. Você vê estreantes lutando contra top 8, top 10, como o caso do Pitbull agora, né? Então é continuar fazendo um bom trabalho e, pô, Deus continuar abençoando aí, a gente logo menos teríamos nossa oportunidade pelo cinturão. Agora, na divisão que você luta, a gente tem o Topuria aí com a dominância, né? Depois da vitória sobre o Charles. E aí você fez questão, né, de desafiar ele nas redes, né? Como você enxerga, né, o Topuria como campeão? Você acha que ele deve, talvez, iniciar uma dinastia? E que você acha que o seu estilo de luta poderia impor num confronto contra ele, né? Você já pensa sobre isso ou ainda não está sob perspectiva? Cara, sim, né? Principalmente ali quando todo mundo que se torna campeão, ele se torna um alvo, né, para toda a categoria. É, eu acredito que eu tenho todas as armas para nocautear o Ilia Topuria se a luta fosse hoje.
É um cara que tem muita brecha, assim, no jogo dele. Só que as pessoas eu percebo tomando decisões ruins quando estão lutando contra ele. Isso não tira a qualidade que ele tem, né? Pô, senão não seria o campeão. É um cara que é muito, muito bom, muito perigoso, onde você não pode errar ali, um erro pode custar a luta, né? Então, pô, seria um grande prazer lutar contra o Ilia Topuria. Eu acho que a gente continuar trabalhando, fazendo nosso trabalho, e com certeza, quando tiver a nossa oportunidade, vamos lá e entregar o nosso melhor e, se Deus quiser, trazer uma grande vitória. Eu acredito que nocauteando ele, o Topuria vai ser uma coisa gigante a ser feita, né? Eu acho que não tem uma história mais bonita para ser contada e chegar lá e nocautear o Topuria. E Maurício, assim, agora saindo um pouquinho disso, uma dúvida pessoal até nossa, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, sobre a Uhum. origem do seu apelido, Ruffy. A gente viu um pouquinho, viu que era por causa do One Piece, mas no One Piece é o Luffy, né? O seu é Ruffy. A gente queria entender Aham. exatamente de onde que surgiu esse apelido, essa mudança, como que foi isso daí? Vocês assistem One Piece? Cara, eu comecei a assistir, mas é muito grande. Então, assim, vejo muito picado, vi a série, então, assim, tô Eu, ali, mas eu, meus amigos todos adoram. muito legal. Na minha última luta, eu falei uma frase lá em japonês, que é a frase do Ruffy, eu vou ser o rei dos piratas, né? Falei, Raizu Kone, Oreonaru, que é a... Ele fala, eu vou ser o rei dos piratas, né? E ser o rei dos piratas, na minha língua, é ser o campeão do UFC. E, cara, o que aconteceu foi que na minha estreia como amador, o meu irmão, ele mudou o meu nome lá. Ele era Maurício Santos, ele colocou Maurício Ruff. E aí me chamaram. Maurício, eu entrei na passarela. Aí quando falou Ruff, aí eu voltei. Os caras falaram, pô, mas por que que você voltou? Ficou com medo e tal. Eu falei, não, não, Barão, aqui é o seguinte, meu nome é Maurício Santos. Aí meu irmão colocou a cabeça lá, falou, não, fui eu que te dei o nome e tal. Aí, beleza, fui lá, entrei, e o rapaz que eu ia lutar, ele era muito folgado, né? Não era muito querido pela cidade lá. E aí ele já entrou dando mortal, querendo dar um pânico em mim. Eu entrei lá quietinho e tal, na época de um estilo bem. Eu me espelhava muito no Maurício Shogun. E o Shogun era um cara que entrava quietinho, tal, olhando pra baixo, do nada começava a luta, era um monstro. E aí eu fui lá e, pô, eu espanquei o cara. Eu não lembro se eu nocauteei ele, eu acho que não cheguei a nocautear, mas eu espanquei mesmo assim. Foi um show de luta, dei parafuso, dei rodado, né? O meu estilo, né, de lutar assim, diferentão. A galera gostou tanto que a galera gritou o ginásio inteiro, Rufi, Rufi. Aí naquele dia, velho, eu saí do ringue, era um ringue, aí, pô, todo mundo tirando foto, falando sobre o Rufi, Rufi. Daí por que Rufi, né? Por causa do One Piece. O Rufi, no Japão, ele não existe a letra R. Então a pronúncia é Rufi. Só que a escrita é Luffy. Então no Japão eles falam Rufi. Tem pessoas que me chamam de Rufi. No Brasil a galera pronuncia como se lê. Mas como na realidade a pronúncia correta é Rufi, né? Então, como meu nome é Maurício de Lima Santos, aí ficou Maurício de Rufi. Ah, legal, pô, Legal, legal legal. demais. É isso. O, Ruf, agora a gente está pensando em fazer um bate-bola aí, né, com algumas perguntas mais rápidas para encerrar, é, algumas perguntas mais diretas. Qual foi a luta mais dura da sua carreira até hoje? Raimundo de Mago Medalhão. Sem, sem muito, sem mais, né? De fato, uma batalha, Sim. né? Foi ela e o Lantop, né? Porque eu tava sem joelho naquela luta, tava 6 meses de camp, todo machucado, e lutei com um cara de 23 quilos a mais que eu. E agora, uma luta que você quer ter, um rival que você sonha em enfrentar que esteja em atividade hoje. Cara, rival, eu não diria, mas um adversário que eu queria enfrentar hoje é o Ilia Topuria. Qual que é o seu melhor amigo dentro do UFC, né? Cara, eu tenho muitos amigos, assim, eu não aponto um como o melhor, mas eu tenho três grandes irmãos, que é o Caio, o Prats e o Jean. E tem outros grandes amigos também, mas esses que estão mais próximos eu vou lembrar com facilidade aqui, eu vou pontuar eles. O Caio falou a mesma coisa. O Caio falou a mesma coisa, exatamente.
E qual lutador você mais admira, independente da categoria, Você fala hoje? hoje? Hoje, como lutador assim que eu mais admiro, velho. Ah, o Alex Poatan. O Alex Poatan, né? Qual seria agora, assim, uma luta dos sonhos, contando a história do UFC, assim, de todos os tempos, em qualquer lugar do mundo? Fala assim, Ruff contra esse cara no Rio de Janeiro, sei lá. É, Você pode viajar no tempo. é, Cara, Maurício Rufi versus Islam Makhachev. Essa seria a luta que eu mais quero. E agora um conselho para quem quer ser lutador, para quem sonha em lutar no UFC. Vou dar um exemplo como aconteceu pra mim. A partir do momento que eu coloquei Deus na minha vida, todas as coisas aconteceram. Então eu convido a você. Se eu pudesse dar um conselho pro Ruf que estava começando, era que se entregue a Jesus o quanto antes, conheça ele, aprenda sobre ele, envolva ele em todos os seus sonhos e projetos, que com certeza ele vai te capacitar e te ajudar a viver todos eles, te livrar do caminho ruim, te colocar no caminho correto e te impulsionar em todos os seus sonhos. qual o maior lutador de todos os tempos e qual o melhor? O maior e o melhor. O maior talvez seja o Khabib, no MMA, e eu acho que só que só agarrava, né? Ficava só agarrando os caras. E aí, pô, o fã não curte muito, nem eu, nem você. Pô, se você for fanático pro grappling, você vai comemorar, mas sem emoção ali, olhando para o fundo do saco da pipoca, né? Agora, quando, por exemplo, quando o McGregor ia lutar, você não conseguia tirar os olhos para pegar pipoca nenhuma, você sabia que a qualquer momento a luta podia acabar. Eu não digo que o Conor pode ter sido o melhor lutador ali, mas ele pode ter sido um dos mais emocionantes. E para mim a luta é isso, é emoção. E agora, para fechar, em uma palavra, quem é Maurício Ruff dentro do octógono? O Maurício Ruff dentro do octógono, como em qualquer lugar, é um, é um cara que dedica muito a sua vida a Deus e quando tá fazendo o trabalho dele, que é lutar, ele tá sempre buscando mostrar uma dança agressiva, uma nova modalidade, que é o Ruff Style, esse jeito de eu me mexer, de eu lutar, é uma coisa que eu enxergo como uma nova modalidade. Um cara que nas últimas 3 lutas não tomou um soco no maior evento do mundo no rosto e, e busca, pô, você vê que esse estilo aí tem preservado muitas vidas, né? Muito a sua saúde, né? Então, pode ser que amanhã eu vou treinar e eu tomo um soco e me corte, me machuco. Tudo bem, faz parte do trabalho, mas é um cara que luta muito inteligente e que a luta pode acabar num piscar de olhos. Então, é assim que eu definiria como lutador.